E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar o nosso estudo das forças, vendo as três leis de Newton e passando nos conceitos principais que a apostila traz para a gente, sem fazer nenhum exercício por enquanto. E aí vocês fazem a tarefa de acordo com o que está sendo pedido no Classroom, ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver é a primeira lei. Bom, melhor, vamos escrever. A gente vai ver a inércia, tá? A gente vai ver, eu vou botar inércia barra força de atrito, porque ele coloca junto, tá? No mesmo bloco, junto com a primeira lei de Newton. Aí a gente vai ver segunda lei de Newton e força-peso, então a gente vai ver dinâmica. Vou escrever só dinâmica, tá? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Vou escrever só dinâmica, força-peso. E aí a gente vai ver ação e reação. E aí já termina, tá? Ação e reação. Ixi, agora complicou, tudo bem. Ação, reação. É que é o seguinte, eu normalmente gosto de escrever ação barra reação e não ação e reação, para não dar a sensação de que uma acontece depois da outra, tá? Mas tudo bem. Então vamos começar lá com inércia e força de atrito na página 168. Então, a primeira lei de Newton, que é o conceito da inércia, na verdade era um aprofundamento no que Galileu já tinha determinado lá no passado, né, de que os corpos tendem a manter o seu estado de movimento, seja estando em repouso, seja estando em movimento. Mas eu achei muito legal aqui uma experiência uma experiência não, né, uma experiência mental que a apostila traz na página 169, que é o seguinte, né, ele fala assim, imagina que você tem uma bolinha, né, em cima de um plano. Pode ser uma mesa, por exemplo, né? E, bom, isso é para falar da primeira lei, tá? Para falar da inércia. Então, imagina que você vai lá e aí você dá um peteleco nessa bolinha, né? Então, você dá uma forcinha inicial, você dá um impulso inicial para essa bolinha aqui, tá? Bom, todo mundo sabe, isso é uma experiência de vida, de que ela vai andar por um tempinho, né? Vai rolar por um tempinho e depois para, né? Ela vai parar. Bom, o que ele vai fazendo, aí vocês vão acompanhando, tá? Logicamente, se eu der um impulso mais forte, ela vai mais longe, né? Mas supondo que eu já dei o impulso mais forte possível, ela anda um tanto. Se eu conseguisse eliminar, né, todo o atrito, né, todo o atrito eliminado, tá? Ela iria um pouco mais longe, né? Ela deslizaria por mais tempo. Se eu conseguisse também eliminar toda a resistência do ar, que as partículas do ar também vão tocando o objeto, vão consumindo parte daquela energia, daquele movimento. Se eu conseguisse também eliminar a resistência do ar, ele diz, a bolinha, e se a mesa fosse infinita, né, ela ia continuar rolando infinitamente, né? Mas tem mais uma coisa que ele cita embaixo, mas ele não fala aqui. Tem uma outra coisa que faria essa bolinha parar, que é uma resistência de rolamento, tá? Que é o seguinte, quando os objetos rodam, todos os objetos têm um próprio peso e todos eles cedem sob o próprio peso. Então, se eu tenho uma roda, por exemplo, de um caminhão que é bem pesado, vocês vão notar que essa roda ela não fica exatamente redondinha quando ela toca o chão, né? E até para um carro é notável isso, mas para um caminhão que é mais pesado é mais fácil notar. Vocês vão ver que, estou exagerando aqui, né? Vocês vão ver que onde ela toca o solo, ela está mais amassada. Então, na verdade, o que acontece é que quando essa roda está girando, aqui ocorre uma expansão das partículas, né? Elas se distanciam e quando elas chegam aqui, elas se apertam. Então, elas ficam, né, a todo momento, né, é, expandindo, né, e contraindo.
Deixa eu escrever expandindo, cabe, né? Expandindo, né? Expandindo e contraindo, expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Você vai fazendo assim entre as partículas, você está criando um movimento. Então, esse movimento todo vai gerar calor. Esse pneu vai aquecer, né? Ele vai aquecer, tá? E ele vai liberar esse calor para o ambiente. Logicamente, como eu estou lá pisando o pé no acelerador, ainda tem combustível, o carro vai continuar andando. Mas qualquer coisa que eu empurre vai sofrer com esse fato de que ele amassa e contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande, e parte daquela energia do movimento se perde nesse calor. Então, mesmo que a mesa fosse perfeitamente lisa, mesmo que não houvesse atrito do ar, eu ainda teria essa resistência de rolamento, tá? Por causa do fato de que ele contrai sob a ação do próprio peso, as partículas girando vão contrair, expandir, contrair, expandir, contrair, expandir, até que toda aquela energia que estava no movimento vai se dissipar na forma de calor e vai parar. E isso tem diversas consequências que futuramente eu entro em detalhe com vocês, mas eu teria que eliminar isso também. E num rolamento é quase impossível eliminar isso, mesmo que o objeto seja muito rígido, né? Aí eu poderia imaginar, por exemplo, um objeto deslizando. Se eu imaginasse um objeto deslizando, seria um pouco mais simples. Também tem uma outra coisa. Se eu imagino um objeto rolando, também existe uma energia adicional que é a energia de rolamento. Tá? Então pode ser que uma coisa, digamos que a perda da energia do atrito tivesse uma certa compensação na energia do rolamento. Então esse exemplo que eles trazem, na prática ele é muito mais complicado. Mas o que eles querem demonstrar aqui na página 169 é que se eu conseguisse, de maneira geral, eliminar todas as coisas que tiram energia do movimento, esse movimento duraria para sempre. E é isso que quer dizer a lei da inércia. Tá? Mas ela também não é só sobre movimento. Se um objeto estiver parado, né, imagina uma pedrinha ali, parada no chão, tá? Uma pedrinha, um dia normal. As forças que estão agindo sobre ela estão em equilíbrio, porque elas estão paradas. Ela está parada, né? Então eu tenho a força-peso, que é o planeta Terra puxando ela para baixo. Eu tenho aqui uma força de sustentação, que se chama força normal. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas é só para dizer que essa força e essa força estão em equilíbrio. Então, se as forças que agem sobre esse objeto estão em equilíbrio e não teve nada que empurrou ela, não tem nada tentando tirar ela do lugar, esse objeto vai ficar parado aqui com velocidade zero indefinidamente, entre aspas, para sempre. Tá? Então, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia diz: se nada interferir, o objeto vai manter o estado em que ele está. Se ele estiver em movimento e nada interferir, a tendência é que ele continue em movimento. Se ele estiver parado e nada interferir, ele vai continuar parado. Ok? A segunda lei de Newton. A segunda lei não, vamos tratar um pouquinho mais só sobre o atrito, né? Ele fala um pouquinho do atrito. E eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque isso aqui é uma aula só de apresentação. Ele diz que o atrito surge, né, da imperfeição dos materiais, né? E que, né, então, por exemplo, aqui eu tenho a mesa, né? Eu estou olhando aqui quase que microscopicamente. E aqui, por exemplo, uma caixa que está em cima da mesa, né? Esse contato entre essas partes, essa imperfeição, elas se encaixam como se fossem peças de Lego. E aí você não consegue mover com muita facilidade essa caixa para lá e para cá. Você precisa fazer uma força até que essas partes se desencaixem, né? Até que isso solte, tá? Para eu poder mover essa caixa horizontalmente sobre a mesa, né? Ou um sofá sobre o chão. Isso aí todo mundo já conhece pela prática no dia a dia, né? Todo mundo já teve que arrastar algo, né? Mas o atrito não surge só por causa disso. O atrito também surge entre superfícies perfeitamente lisas. Se eu tiver, por exemplo, um, uma, uma placa de uma barra de cobre, tá? Uma barrinha de cobre, tocando uma outra barra de cobre, por exemplo, no vácuo, ou seja, no vazio do espaço, numa câmara completamente vazia. Tá? O
que vai acontecer? Não vai haver nada entre essas duas superfícies. E cobre é cobre, não importa se está numa barra ou na outra barra, tá? Então o que vai acontecer? As partículas de cobre da barra de cima vão olhar para as partículas de cobre da barra de baixo e vão querer se ligar a elas. O que impede uma barra de cobre se unir à outra, né, com a mesma força que as próprias partículas do cobre se unem a si mesmas na mesma barra, é que vão ter algumas partículas de ar ali, impurezas, né, que vão impedir que elas se liguem perfeitamente. Então, se você polir perfeitamente essa barra de cobre no vácuo, né, num lugar onde não tem ar, nada, elas vão se unir uma na outra e o atrito vai ser enorme. Se eu tentar arrastar uma barra de cobre dessa sobre a outra, eu vou encontrar um atrito enorme, mesmo elas sendo perfeitamente lisas, tá? Então, o atrito também está associado ao fato de você ter uma certa adesão entre os materiais, ok? Aí vem a segunda lei. A segunda lei, ela, digamos, o que acontece então se eu tenho um corpo que está em equilíbrio, seja num movimento uniforme, né, que a velocidade não muda, não tem nada atrapalhando, tá tudo, todas as forças estão em equilíbrio, ou num objeto que está parado, né, e todas as forças em equilíbrio, ele não vai sair do lugar. O que acontece se uma dessas forças sair do equilíbrio ou se eu fizer alguma força adicional sobre ele? Aí vem a segunda lei de Newton, que quer dizer que a força resultante, e ela é um vetorzinho, é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Tá? O que ela me diz é, se eu aplicar uma força, aplicar várias forças, estou aplicando várias forças, existem infinitas forças agindo sobre o corpo. Somei todas elas. Uma delas venceu, ou parte de uma dessas forças venceu. Sobrou um pouco de força. Tá? Essa força que resultou, tá? Essa forcinha que sobrou, que está fora do equilíbrio, que vai tirar esse objeto do equilíbrio, aplicada nessa massa, vai provocar nele uma aceleração. Tá? Eu posso pensar essa fórmula de um outro jeito também, que é a aceleração que esse corpo vai sofrer, ou seja, o aumento da sua velocidade, a mudança do seu estado de movimento que esse corpo vai sofrer, é a força resultante que está agindo sobre ele, dividido pela massa. Ou seja, dada uma determinada força, se essa massa for bem pequena, a aceleração vai ser grande. Se essa massa for muito grande, a aceleração vai ser pequena, dada uma força resultante aí constante. Não estou mexendo na força. Tá? Logicamente, se aumentar a força, a aceleração também vai aumentar. Mas dada uma força resultante, é lógico, né, que se a massa for muito pequena, ele vai acelerar mais. E se a massa for muito grande, vai ser mais difícil que ele ganhe aceleração. Tá? É isso que diz a segunda lei de Newton. Beleza? Mas aí ele também entra na força-peso. Né? O que é a força-peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ó. Segue a mesma ideia. Ó. O peso é, no caso, né, a força resultante. A massa é a massa do corpo, por exemplo, no nosso caso, a nossa massa corporal, vezes a aceleração, não é? Então, olha só, peso é uma força, tá? E a gravidade é uma aceleração. Então, quando eu tenho um objeto caindo, tá? Ele está sendo puxado para baixo com uma força-peso, ele tem uma determinada massa, então a aceleração que ele sofre é a aceleração da gravidade. Ah, então quer dizer que objetos mais pesados vão cair mais devagar? Porque você disse que se a massa for maior, ele vai cair mais devagar? Então, mas só que se ele for maior, o planeta Terra puxa ele com um peso maior, tá? A gravidade não muda, esse valor aqui é constante, tá? Então, o que acontece é, objetos de maior massa são puxados para baixo com uma maior força, porque a força-peso, ela é uma relação entre massas, tá? Ela surge na interação entre a massa do planeta Terra e a massa do seu corpo. Então, nessa interação, você vai ser puxado para baixo
sempre com o mesmo valor G que você sempre foi puxado e o mesmo valor G de todos os outros corpos, tá? Não importa se você fica um pouco mais pesado, um pouco mais leve com o tempo, com a sua vida, né? Você sempre vai ser puxado para baixo com G e as outras pessoas também, os outros objetos também, tá? E aí, por fim, vem a terceira lei, né, que é ação e reação. Terceira lei, né, que é a lei da ação e reação. Essa talvez seja a que cria mais confusão, né, na cabeça das pessoas, dos alunos, tá? E o que eu posso dizer para vocês é que ela não é tão fácil de perceber, né? Porque se eu olho um objeto parado, eu entendo que ele está ali em equilíbrio, que nada está mexendo nele. Se eu penso num corpo com velocidade constante, dá para ter mais ou menos uma noção também de que, digamos, as forças que agem nele estão em equilíbrio. Se eu vejo um objeto se acelerando, ganhando a velocidade, eu tenho mais ou menos uma noção de que alguma coisa está fazendo ele ganhar essa aceleração. Mas a terceira lei fala uma coisa para a gente que não é muito instintiva, né? Que não é muito intuitiva, que é o fato de que se uma pessoa, né, está fazendo uma força, por exemplo, para empurrar uma caixa, tá? Então, essa é a força que a pessoa faz sobre a caixa. É isso que significa força que a pessoa faz sobre a caixa, tá? Se uma pessoa faz uma força sobre uma caixa para empurrá-la, o que acontece é que, como reação, a caixa faz uma força sobre a pessoa, força que a caixa faz sobre a pessoa. E a terceira lei, a lei da ação e reação, diz que essas duas forças, força que a pessoa faz sobre a caixa, é igual à força que a caixa faz sobre a pessoa. Tem o mesmo valor, porém, elas têm sentidos opostos quando eu as considero como vetores, tá? Então, a força que a pessoa faz sobre a caixa tem um sentido oposto da força que a caixa faz sobre a pessoa. Então, se essa daqui é a ação, essa daqui é o que eu chamo de reação. Eu chamo de ação porque a caixa não tem como sozinha fazer uma força sobre mim, a não ser que alguém tenha jogado essa caixa em cima de mim, né? Mas eu é que estou executando a ação e a caixa está reagindo. Aí o primeiro pensamento é, então, por que é você que empurra a caixa que se move e não você? Ou por que a caixa sai do lugar? Se essas forças são iguais, elas não deveriam se cancelar e ninguém se mover, né? Por exemplo, uma pergunta clássica que acontece é você tem a carroça, né? E aí você tem o cavalo, né? E aí a pergunta clássica é, se o cavalo puxa a carroça, né? E a carroça puxa o cavalo, né? O que acontece aqui? Eles não deveriam ficar parados para sempre? Não, porque é o seguinte, olha só, vou voltar aqui. Prestem bem atenção numa coisa. Força que a pessoa fez sobre a caixa. Essa força está sendo aplicada na caixa. Força que a caixa fez sobre a pessoa. Essa força está sendo aplicada sobre a pessoa. Então elas não podem se cancelar, porque para que duas forças se cancelem, para que elas entrem em equilíbrio e não haja movimento ou a velocidade permaneça constante, ou seja, para que não haja aceleração ou mudança, essas forças têm que estar aplicadas no mesmo corpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolinha, seja lá o que for, eu faço uma força aqui, força 1, e eu faço aqui uma força 2. Eu digo que força 1 é igual a menos a força 2. Essas duas forças vão se cancelar. Ó. Força 1 mais força 2 vai dar zero. Porque elas são opostas, são iguais, tá? E estão aplicadas no mesmo corpo, tá? Estão aplicadas aqui, no mesmo corpinho. Ambas as forças no mesmo corpo, elas são iguais, então elas se cancelam. Beleza?
Mas a força que a pessoa faz sobre a caixa é sobre a caixa. E a força que a caixa faz sobre a pessoa é sobre a pessoa. Então não tem como se cancelar, tá? Bom, mas aí você vai pensar, mãe, mas se a caixa também está aplicando uma força sobre a pessoa, por que é a caixa que entra em movimento e não a caixa que empurra a pessoa para trás? Por quê? Bom, primeiro que é a pessoa que está fazendo a ação. E segundo que a caixa ela não tem como ativamente me empurrar para trás, ela só está reagindo. Ela pode não sair do lugar. Eu posso empurrar, 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 e por causa do atrito ou por causa de um outro motivo, ela não sair do lugar. Mas ela não vai poder ativamente me empurrar para trás, né? Então o que acontece é que se eu não escorregar, né, se eu conseguir firmar o meu pé no chão e conseguir ir dando passos para frente, né, o, o, o fato de eu conseguir me firmar no chão e vencer a força de atrito sobre a caixa, se é que existe, vai permitir que eu empurre a caixa, mesmo enquanto eu sinto a reação que ela faz em mim. Então, é, se eu empurro, se eu encosto a mão numa parede, né, o que vai acontecer? Eu já estou sofrendo reação. Eu não preciso necessariamente estar querendo empurrar a parede, mas se eu coloco a minha mão aqui na parede, né, se eu coloco a mão na parede, isso é uma mão, tá, pessoal? É a mão e o polegar, tá? Então aqui está a parede, eu estou botando a mão na parede. Eu não estou necessariamente querendo empurrar a parede, estou apoiado na parede. Eu faço uma força, é a força da mão sobre a parede. Mas por que eu consigo me apoiar na parede? Porque a parede está fazendo uma força de reação. É a força que a parede faz sobre a mão. Se não fosse assim, eu ia atravessar a parede. Não é nem que eu ia furar a parede, eu ia simplesmente atravessar a parede. Essa força que a parede faz é exatamente a força que me sustenta. É a força que nós chamamos de força normal. Tá? Se não existisse essa reação normal, essa reação de sustentação, a gente não conseguiria nem ficar de pé, a gente ia atravessar o chão, né? A gente ia atravessar como se a gente fosse um fantasma, ok? Bom, então isso aí resume as três leis de Newton, força de atrito e força-peso, né, de maneira assim bem introdutória. Vocês vão ler essa parte aí da apostila da página 168 a 180. Se vocês quiserem já ir fazendo alguns exercícios, pode fazer, tá? E aí vocês vão tirando as dúvidas comigo, ok? Até mais, gente.